Olá, alunos da Escola Afonso Cláudio. Nós vamos continuar então as nossas aulas sobre o IQE com a habilidade número 2 de leitura e interpretação de texto dos primeiros anos do ensino médio. Então você, aluno do primeiro ano, preste bastante atenção nas dicas da habilidade 2. Então, para ter domínio da habilidade 2, é necessário que você saiba reconhecer a unidade temática do texto. E nós vamos ver na prática, através da própria prova que vocês fizeram em abril, e com a mesma questão da habilidade 1, que se trata de um anúncio publicitário do Detran. Vejamos, se você vai para a balada já pensando em beber, nem vire a chave, e nem pense que, esperando uma horinha, o efeito passa. É aí que os acidentes acontecem. Melhor mesmo é proteger a sua vida. Pegue uma carona, um táxi ou até mesmo espere um pouco pelo ônibus. Curta a vida, não deixe ela curta. Então, nessa campanha, como você vai reconhecer a unidade temática do texto? Mas afinal, o que é a unidade temática? Bom, unidade temática nada mais é do que o tema central, do que a temática central, do que o assunto central, do que especificamente o texto trata. Vamos ver como essa habilidade foi cobrada na prova. Então, a questão 15 da prova que vocês fizeram em abril cobrava essa habilidade com a seguinte pergunta: o texto e a imagem têm como tema principal, letra A, beber e não enxergar direito as letras de uma propaganda. Letra B, o perigo de sair para a balada e ir para uma casa de carona. Letra C, sair para a balada e curtir a vida, pois ela é curta. Ou letra D, o perigo de beber e dirigir, pois isso altera a visão. Ou ainda a letra E, o incentivo ao beber do uso de transporte público. Bem, então você deveria responder aqui qual era o gabarito, qual era a unidade temática do texto. Então, bastava que você percebesse que o texto tratava sobre a relação entre bebida e direção. E ainda trazia alguns recursos gráficos, como, por exemplo, essas letras que estão sofrendo essa alteração de tons, que estão bagunçadas aí na frase "é aí que os acidentes acontecem". Então esse efeito dessas letras que estão turvas denotam o que? Uma visão turva por parte do motorista. Então, dizendo que beber e dirigir é um perigo, pois isso altera a visão. Logo, a resposta correta, o gabarito da questão é a letra D, que era a resposta que você teria que marcar. Bom, se você não acertou a questão, não fique triste, porque agora você já sabe o que é uma unidade temática do texto e pode matar, não é? Acertar as demais questões que virão pela frente nos vestibulares, nos concursos públicos e também nas provas escolares, inclusive na prova do IQE que vocês farão em novembro. Bom, gente, as dicas de hoje em relação à habilidade 2 do IQE são observar atentamente o enunciado, o que quer dizer observar a pergunta, a questão, o que o enunciado está te pedindo, e só assim você saberá a resposta. Procurar compreender o texto de modo amplo, então definir quais são as ideias centrais e as ideias secundárias, e daí descobrir o assunto central, sobre o que o texto trata exatamente. Qual é a preocupação do autor? Qual é o foco do texto? O que ele aborda especificamente? Ter atenção aos recursos gráficos e imagens também é outra dica muito importante, porque as imagens e os recursos gráficos fazem parte do texto, eles são componentes importantes. Então não se esqueça de observar esses quesitos, uma vez que na própria questão que nós acabamos de responder, vocês observaram que a imagem é extremamente importante para a compreensão do tema, do assunto central. Bom, essas foram as dicas de hoje, agradecemos e até a próxima.